Pai, nós te rendemos graça neste momento e pedimos o teu Santo Espírito que venha trazer a revelação aos nossos corações desse estudo que nós vamos estar aqui aprendendo mais de ti, que essa palavra venha a ser revelada de fato em nossos corações, que ela venha gerar vida, que nós venhamos praticá-la, que não fica só no conhecimento. Nós pedimos a ti, Espírito Santo, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos adentrar nessa plenitude que o Senhor Jesus já conseguiu, já conquistou na cruz, na obra consumada para nós. Nos ensina, Espírito Santo, a andar nessa plenitude. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui em relação ao livro de Colossenses. E o título hoje, nós somos perfeitos em Cristo. Então, o livro de Colossenses, até a Denise postou lá para a gente na versão Passion, né, que assim traz uma revelação tremenda, né? Para a gente clarear mais ainda esse contexto todo para a gente. E vale a pena a gente meditar nesse livro, porque, como o estudo aqui vai estar falando, já trazendo para a gente, é o livro que mais vai trazer essa revelação dessa plenitude de Cristo para nós. Então, hoje, nós vamos ver que nós somos perfeitos em Cristo. E eu creio que vocês já viram, né? Eu já ouvi, já dei estudo também falando sobre santo. E muitas das vezes a gente aprende de vários contextos, como nós viemos de um contexto religioso, de todas as religiões, vamos colocar assim, né? Conhecida como cristã, e a gente vê muito essa palavra santo, né? Então a gente aprendeu lá na Igreja Católica de santo é aquele que foi intitulado pela a liderança e se tornou lá uma estátua e tem a reverência a ela. E no nosso contexto cristão evangélico, vamos colocar assim, nós aprendemos que santo é ser separado. E aí ele vai aprofundar mais um pouquinho aqui. Então ele vai estar colocando aqui que não só ser separado, mas apartado. E aí muitas das vezes a gente já ouviu esse contexto assim: ah, eu me separei ou eu me entreguei a Jesus. A gente vê muito essa frase. E eu também acho que eu já até falei isso. Ah, quando eu me converti, quando eu me entreguei a Cristo, quando eu confessei Jesus. Então, a gente sempre traz esse contexto para nós, né? Eu que decidi. E vai muito mais profundo, está uma passagem lá em João 15:16, que ele vai estar falando assim: não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ir e dar fruto. Não vou ler todo, só uma parte. Então, que profundidade! Mas, ao mesmo tempo, esse versículo, ele nos traz um nó. Vamos falar dos nós aqui. Eu já me indaguei sobre esse versículo, e por que, então, não é injusto Jesus falar que é ele que nos escolheu? E tanta gente sofrendo, crianças sofrendo, a gente olha para esse contexto, né? E por que Jesus não chama eles? Se é Jesus que chama. E eu fiquei um bom tempo martelando esse versículo. Aí o próprio Ryan, uma vez, respondeu uma caixinha de pergunta. Eu falei, precisava dessa resposta aqui. Não sei se vocês já ouviram essa explicação, mas para mim fez sentido. O que ele estava explicando sobre esse versículo? Por que é Jesus que nos chama? E por que ele não chama aqueles que a gente acha que precisa ser chamado? Porque ele é onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todos os corações. Ele já consumou a obra na cruz.
e já deu um cheque em branco da salvação para todos. Lá em Efésios 1, ele vai estar falando que ele predestinou a todos. E aí vai, peraí, então todos vão ser salvos? Não. Mas Jesus sabe quem vai ser salvo. Então, aqueles que eles sabem que vai ser salvo e está pronto, eu costumo até dar esse exemplo aqui de uma manga madura, que a gente quando vai pegar manga, e às vezes a gente vê uma manga assim meio amarela, a gente pega um pau e toca ela. Só que ela não cai. Eu falo, mas parece que tá madura, a gente insiste. E aí quando ela cai, ela tá verde. Ela tá amarelada do sol. E às vezes a gente fala, nossa, tá tão bonita que eu vou colocar essa manga na fruteira. Ela vai até ficar macia. A gente vai comer ela depois, mas ela não tá doce. Ela tá azeda. Então eu vejo que é um tipo de um cristão que foi pego antes do tempo, forçado ali, ou seja, no contexto religioso. Ela aceitou conveniência, por amizade, por várias situações, mas ele não estava pronto para ser colhido. Ele não estava pronto para ser chamado. Agora vamos voltar à manga e a gente olha, nossa, a manga tá com cara que tá madura. E aí a gente só dá um cutucão nela lá e ela se joga na nossa mão. E a gente vai chupar essa manga quando ela tá madura no pé, ela tá deliciosa, ela tá doce, porque ela captou toda a energia do solo ali, tudo que ela precisava dos nutrientes da planta, da mangueira. Então, esse exemplo eu trago para uma pessoa que está pronta para receber o sim de Jesus, o chamado de Jesus. E Jesus sabe quando a pessoa está pronta. E aí, aquele contexto que ele vai bater na porta, a porta vai ser aberta, ele vai entrar e vai ceiar com essa pessoa. Então, nesse contexto que está colocando, foi eu que chamei, não foi você que me chamou. Então, quando ele sabe, essa pessoa está pronta, pode ir que ela vai dar fruto. A continuação do versículo exatamente fala aqui. Esse fruto maduro vai ser colhido e ele outro diferencial assim incrível. Se eu pego a manga verde e planto a semente dela, ela não reproduz. A semente fica, até hoje eu estava falando isso, você pegou o fruto antes do tempo, Antônio. A semente fica xoxa. Ela não tem vida ali dentro. Mas quando a gente pega a manga madura, a semente dela tem vida, vai gerar novos frutos. Então, nossa vida espiritual também é assim. Então, não foi nós que escolhemos Jesus, não foi nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Para quê? Para que nós viéssemos dar fruto. E aí, dentro desse contexto aqui. Então, eu achei essa explicação maravilhosa e eu falei, faz sentido. E aí, eu estou sempre replicando ela. Então, Paulo vai estar colocando que éramos inimigos de Deus. Então, antes de Jesus nos chamar, a gente era inimigo de Deus. A gente tem o hábito também de achar que, Deus não vai me aceitar, eu tenho que largar essa vida de pecado para Jesus me aceitar. Eu tenho que melhorar a minha vida. Então, a gente se coloca Deus como Deus não vai me aceitar de jeito nenhum. E, na verdade, ao contrário, é nós que tornamos inimigos de Deus. É nós que nos afastamos. Ele está ali ansiando que a gente se rende ao amor dele. E aí ele vai estar colocando aqui Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do meu procedimento de vocês. Eu acho que eu li errado aqui, peraí. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Colossenses
1, 21, 22. Mas voltando aqui um pouquinho, que eu pulei, mas eu achei interessante sobre a religião, que ele vai estar colocando essa questão, que a religião, ela traz para a gente um processo de santificação pela lei, pela regra. E, e até o Antônio estava conversando comigo e ele falou assim, ó, tem uma pessoa que está frequentando a igreja, ela deseja batizar, mas colocaram para ela, enquanto ela não largar o pecado, ela não pode se batizar. E aí a gente fica pensando porque é justamente o Espírito Santo que vai convencer a pessoa, que vai fazer ela abandonar a vida pecaminosa. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Até um outro versículo, acho que se não me falha a memória, está em João 5, que ele vai estar falando lá, sem mim nada podeis fazer. Então, não é por nós, não é por nossa força. E quando a gente vai olhar pelo contexto religioso, uma coisa que me revoltou, um dos pontos que me levou a sair da religião foi essa questão, porque eles nos impõem uma situação, umas capas, e é tanta hipocrisia que eu consegui olhar para mim nesse contexto, de olhar e falei, meu Deus, como é capaz a gente de vestir uma roupa melhorzinha, a família, como dizer aquela família margarina, tudo ali como se estivesse com as mãozinhas opostas, assim, você olha assim, nossa, que família abençoada. Mas o quantas famílias que a gente vê nesse contexto, dentro do templo, mas em casa é um pé de guerra. É sofrimento, é falta de respeito, é insulto, é adultério, é tudo de coisa ruim. Então é muita hipocrisia. E eu comecei a ver isso, e isso começou a me confrontar. Eu estava ainda no sistema religioso. E foi assim, muito pesado de eu ver essa situação, porque para mim eu já tinha entendido esse contexto. Cristo habita em mim. Independente se eu estou dentro do templo ou se eu estou dentro de um banheiro acessando sei lá o quê. Cristo está comigo, o Espírito Santo está comigo. Então, é esse temor eu já tinha. Então, eu comecei a confrontar e sentir ali taxada como rebelde, super espiritual, e um monte de coisa. E como a Denise fala, fui convidada a me retirar, porque eu estava confrontando demais, mas não condizia com a palavra que estava mostrando aquilo. E para mim, tinha tornado simples, e aquilo que a palavra está falando, que se eu realmente nasci de novo, não faz mais sentido aquela vida de pecado. Porque era o vazio que eu tinha, que eu procurava preencher nessas coisas, mas não fazia mais sentido. E aí eu aprendi uma frase, eu não sei se você já ouviu esse pregador, mas assim, eu achei maravilhoso. Eu não lembro o nome dele, mas ele fez um filme chamado Os Corajosos, ou Corajoso, acho que é Os Corajosos. São 3 filmes com o mesmo nome, tá? Tem um que vai falar sobre os pais, os 3 são cristãos, que vai falar sobre os pais escrever carta aos filhos, que é o mesmo autor que fez o Prova de Fogo. E esse outro corajoso tem um que é um testemunho de um rapaz que morou no orfanato. E esse outro que eu quero falar, ele, ele foi militar, ele foi abusado por anos e se converteu. Ele tem uma experiência incrível com Deus e ele montou uma instituição sem religião. Ele tem esse ministério. Se eu vou encontrar o filme, que nem sempre eu consigo ver esse filme, não tem vezes que está fora. Eu vou mandar para vocês, muito bom. E olha a frase que ele escreveu no contexto do ministério dele, que eu achei maravilhosa. Religião, ou religar, que a gente vê muito esse contexto, que até é bonito, né? É a maneira dos seres humanos tentarem acessar a Deus através de regras, leis ou dogmas e doutrinas.
Isso é religião. Então, é o esforço físico ali através das regras. Dentro das 613 que nós aprendemos na Nova Aliança, o homem ainda intitula mais alguns. Esse é um dos filmes. Esse é muito bom também. E aí ele dá sequência. O que é cristianismo? Cristianismo é a maneira ou nova aliança que Deus Pai fez com seu Filho Jesus para salvar, restaurar ou restabelecer a aliança que foi quebrada, ou seja, o relacionamento que foi quebrado lá no Éden. Então, é de Deus para nós. A religião é do homem para Deus. É insuficiente. Nunca vai conseguir. Então, tem até uma dinâmica muito interessante. São vários pilares. Tenta boa obra, religião, não sei o quê. Mas não acessa a Deus, porque o único caminho é Jesus. E está ligado ali o Pai e Cristo. Então, assim, achei essa comparação maravilhosa que ele colocou e faz todo sentido. E traz essa comparação para a gente, como que a religião nos engana. E a gente tenta fazer a coisa daqui, dali, de cá, e não consegue, mas está vazio, não consegue acessar Deus, porque entendemos de maneira errada. É Deus que fez para vir até nós. O que nós temos que fazer? Simplesmente nos rendermos. E, de novo, aquela ministração da Diana, vale a pena ouvi-la de novo. É a rendição, é a entrega. O quanto que eu vou me entregar? O Ryan fez uma live, não sei se vocês viram. Veja. E é assim, tá trazendo um pouquinho desse contexto aqui, e parece que o livro já tá mexendo com ele. O próprio livro que ele escreveu tá mexendo com ele já. É o relacionamento. Jesus está ansiando que nós nos rendemos esse relacionamento. Ele vai estar colocando um pouco no contexto conjugal e amigos, né? Eu vou colocar só amigos aqui. Quando a gente tem um amigo, a gente quer compartilhar com ele, a gente quer dar um presente, a gente quer estar junto. É essa parceria que Jesus anseia, porque ele nos convidou a fazer a obra com ele. E ele anseia por isso. E para isso nós temos que dizer: eis-me aqui. É um versículo que eu temia, nem gostava nem de ler na Bíblia. Aquilo que Isaías falou: eis-me aqui. Porque eu aprendi na religião: eis-me aqui, para a África. Eu não queria ir para a África. Mas não, às vezes esse eis-me aqui é só eu ser uma esposa sábia, educar os filhos. Às vezes é evangelizar aqui meu bairro, a minha cidade, meu estado, meu país, aí o Espírito Santo que vai estar conduzindo. E é ele que coloca em nós tanto querer quanto efetuar. A partir do que eu digo, sim, eis-me aqui. Então, vamos continuar aqui. Então, nesse versículo, ele vai estar colocando algumas questões. A primeira palavra, santos, que já analisamos lá no primeiro contexto aqui. A segunda palavra é inculpável. Então, quando Jesus ele consumou a obra na cruz e nos colocou nessa irmandade, vou colocar assim, embora é uma palavra meio ruim, né? Mas é nisso, ele nos colocou nessa irmandade espiritual com ele, de ser um com ele. Nós não tem culpa mais, ele já levou toda a culpa. E ainda muitas das vezes, a gente sentiu uma culpa, a vergonha, aquilo que Adão sentiu lá no jardim, quando ele quebrou o princípio lá. Mas a gente tem que trazer isso para a gente. Jesus já levou toda a culpa. Então, quando Jesus... Eu vou ler aqui, que essa frase é muito boa. Não importa quão grandes sejam os nossos pecados e falhas, a obra de Jesus ainda é maior. E é tão perfeita que o Pai não vê falha em nós. Ele vê a perfeição de Cristo em nós. Porque quando ele olha para nós,
Quando eu olho para mim, Elisa, ele não vê a Elisa imperfeita, com falhas. Ele vê o Cristo que habita em mim. E nós aprendemos muito que com pessoas que já viram Jesus, e geralmente a pessoa fala assim, eu não, como que é o rosto de Jesus? Todo mundo quer saber. Mas a pessoa fala assim, não consegue discernir o rosto de Jesus, de tanto que brilha. Então eu creio que quando Deus está falando isso, ele vê esse brilho tão grande em nós que ele não consegue ver a imperfeição. E é maravilhoso isso. Então, nós temos que buscar isso. Eu tenho uma amiga que ela foi do espiritismo, nem lembro qual, sei que é uma linha bem pesada, e ela se converteu, mas ela ficou com essa sensibilidade espiritual. E quando ela nos conheceu, ela olhava e ficava rindo, ela falava, tá ficando doida, porque olha pra gente e fica rindo. Ela falou, vocês não têm noção do brilho que está em volta de vocês. E a gente que é de Cristo, vai ser coisa do diabo, não sei o quê. Mas isso é o próprio Cristo que colocou em nós. E nós rejeitamos isso. E aí, então ela falou, eu tive isso do lado do maligno, e agora eu estou vendo de Cristo. Os dons foi ele que deu, o inimigo tenta imitar. Então, assim, é maravilhoso e é como o Pai nos vê. E até a gente, como mãe aqui, eu não sei se você. A Denise, eu sei que não tem filha. A Roseli, não sei. E nem a Ana Paula. A gente. Não, pra mãe, não existe filho feio. Qual mãe que fala meu filho é feio? Não tem. O de fora pode achar horroroso, mas a gente não acha. Então, assim, trazendo para o Pai Celestial, eu acho que é a mesma coisa. Não vê a imperfeição em nós. Porque ele criou um filho perfeito. E aí, mais um pouquinho aqui, ele vou colocar assim: Jesus é o nosso baú do tesouro. Então, a gente vai estar lendo aqui Colossenses 1:27. Dentro de você vive o Cristo que inunda com a expectativa da glória. Esse mistério de Cristo, incorporado em nós, torna-se um baú celestial de esperança cheio das riquezas da glória para o seu povo. E Deus quer que todos saibam disso. Que profundidade. Eu acho que essa tradução está na Passion, né, Denise? É que eu Porque ela está prefiro. bem diferente da tradução. Eu acredito que seja também. Vou abrir aqui. Está bem profundo. Então, o que ele vai estar colocando aqui? Cristo em nós. E mais, voltando ao contexto religioso, como que nós oramos na velha aliança, né? Deus, ou seja, a gente já se refere a um Deus distante lá no céu e nós aqui. E olha a profundidade desse versículo. Cristo em nós. Acho que até fala aqui, Cristo em nós, a esperança da glória, né? Esse é a outra tradução. Então é muito profundo. Em 2019, eu conheci um casal do Egito. Ele estava aqui refugiado. Ele estava até com um nome fictício, porque ele não podia falar do nome, não permitia ele tirar foto, gravar nada, porque estava refugiado e lá procura o mundo inteiro para matar mesmo. Porque ele era um sacerdote da religião lá, que eu não lembro o nome, e Cristo se revelou a ele. O próprio Cristo se revelou a ele e a esposa, que lá a mulher não pode ser alfabetizada. E quando ele chegou em casa, a esposa começou a falar um monte de coisa para ele ali, de conhecimento, sabedoria. Ele falou, como assim? Você não nem pode aprender a ler? Como que você fala dessas coisas? E aí ela falou,
que Jesus tinha aparecido para ela. E aí, então, foi assim uma experiência sobrenatural que eles começaram a ser perseguidos, a própria família matar eles, e eles foram parar aqui no Brasil, vou dar uma resumida, pelo que eles falaram, foi meio trasladado. Porque ninguém viu e foi para uma área VIP como reis e veio parar aqui em Belo Horizonte. Mas o que eu quero trazer mais sobre eles é o quê? Ele ficou chocado quando foi ouvir o evangelho aqui no Brasil. Porque ele aprendeu na essência. Jesus veio trazer o reino. E aonde está o reino? Não está no céu. Está dentro de nós. E o próprio Jesus falou, né? Quando a gente não diga o reino está ali ou cá ou lá. Não, está dentro de vós. E quem é esse reino? O próprio Jesus. Então ele falou de maneira tão forte, não tinha ainda o conhecimento da nova aliança, foi tudo assim junto. Foi assim muito profundo. E eu já tinha lido a passagem, mas não tinha tido esse entendimento, assim como esse que Jesus que nos chamou. E ele nos confrontou demais, porque ele falou: esse evangelho de vocês é muito pobre, é muito hipócrita. E foi falando só coisas. E ele falava assim da essência de Jesus, como Paulo está falando aqui em Colossenses, do que eles estavam vivendo, do que eles vivenciou, foi evangelizado pelo próprio Jesus, assim como Paulo também, né? Então, a gente não tem essa verdadeira realidade que Cristo habita em nós. A gente fala muito, mas eu falo por mim. Deixa eu beber uma água aqui. Eu leio e falo, eu acredito, mas eu não vivo, então eu não creio de fato. Então, é uma palavra que veio me confrontar bastante. Assim como aquela outra que eu já tinha colocado para vocês de João 15, né? Se está no meu mandamento, o que pedirdes será ouvido. Mais ou menos isso. Então, são várias passagens que vai nos confrontar. Então, vamos continuar aqui. Então, ele está afirmando aqui que dentro de nós, não só a pessoa de Cristo habita em nós, mas um baú, um tesouro de tudo que nós precisamos. Jesus, ele conquistou na cruz todas as coisas. Então, essa suficiência para nós é em todas as áreas. É espiritual, é emocional, física, é questão, é recurso financeiro, é todas as coisas. Mas nós não conseguimos usufruir disso, porque o entendimento nosso está raso sobre isso, porque nos foi ensinado de maneira errada. Eu tenho que fazer para merecer, eu tenho que pagar. É como se a gente fizesse um consórcio, eu tenho que pagar dízimo para quanto? Só que nunca esse consórcio nunca é contemplado. É mais ou menos isso. E quantas frustrações que vem para a gente por causa disso? Porque a gente faz, mas não sai do lugar. E vem muitas frustrações. Então, dentro dessas frustrações aí, que eu comecei a falar, não, que negócio é esse? Comecei a confrontar a liderança religiosa. Não confrontar me colocando como melhor, mas para entender. Porque não fazia sentido. Chegou um ponto que não tem mais para onde ir, não faz mais sentido. Então, dentro disso. Então, ele reafirma aqui que essa passagem está falando claramente que tudo que nós precisamos em qualquer situação está onde? Dentro de nós. E é conflitante isso, meu Deus, mas eu preciso de tanta coisa, está aqui dentro. Como acessar isso?
E aí, ele não explicou aqui, né? Com certeza que claramente para a gente entender isso. Mas aí eu trouxe para mim, como o próprio Jesus disse, que enviaria o Espírito Santo e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, o que eu tenho feito é pegar essa partezinha, principalmente quando eu vou dormir. Porque o Senhor me fala bastante coisa através dos sonhos. O Senhor me mostra, me ensina sobre esse versículo que eu não entendi. O que o Senhor quer mostrar aqui? Traz essa palavra revelada. E então é isso que eu estou fazendo. Porque ele não dá, é isso aqui, ó, passo a passo aqui, você vai resolver isso. Então ele não deu. Então eu trago isso para vocês também. Quando for dormir no Espírito Santo, me ensina sobre tal coisa. O Senhor disse que o Senhor me ensinaria. Então me ensina sobre isso aqui. E ele vai estar ensinando. Então, eu já até coloquei essa questão aqui, né, do contexto olhar para o céu, um Deus distante, e eu lembro, não sei se vocês fazem essa distinção, eu lembro que antes de eu conhecer a Nova Aliança, minha oração, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, não sei o quê, então a oração não... Hoje não, até a Rê ensinou pra gente, né, a oração ali dentro do contexto do Pai Nosso, está se referindo, e hoje até virou um hábito, quando eu vou orar. Pai, já raramente eu falo Deus, mas assim, mas é Pai. Então já a minha versão de oração já está mudando, porque era totalmente diferente. Então, quando a gente for orar, a gente não orar com essa fé que nós aprendemos no contexto religioso de um Deus distante, mas de uma fé simples, de olhar como criança. Não sei se a Denise já deve observado isso, como que uma criança orando, ela simplesmente acredita. Eu estava até conversando com um dos meus filhos, que quando eles machucavam quando estava criança, eles vinham chorando, às vezes o dedão arrancado do joelho, que tampão, e dói pro caramba, que eu sei que dói. E aí eu abraçava e falava assim, vamos pedir para o Papai do Céu para curar? E fazer uma oração ali simples, e já saía pulando. E eu ficava assim, será que não tá sentindo mais nada porque dói? E aí agora adulto eu perguntando para eles, ué, não orava para ser curado? Não sentia nada mesmo. E eu falei, caramba, eu não acreditava na oração que eu fazia. Mas a criança ali genuína acreditava. Então, é o que Jesus falou que a gente tem que ser como criança, né? É acreditar de maneira simples. Então é isso que está falando, é isso que vai ser. Nós temos que buscar essa essência em nós para tudo. Então ele coloca aqui, o mundo não precisa de mais uma religião, que está assustadora, cada dia mais abre mais uma, né? Jesus, o mundo precisa mais de Jesus, dessa essência, desse reino, né? Que nós aprendemos lá no início. Que esse reino, através de nós, venha refletir, venha iluminar, venha temperar, venha perfumar aqueles que precisam. Que não precisa nem de eu sair procurando, eu sair, como fala lá Pedro, né? Pedro passava e a sombra dele curava. E isso é incrível. Eu tive uma experiência dessa que foi surreal na época que eu estava numa dinâmica bem forte, assim, de sair na rua, orar e tal. E eu fui no mercado, eu já contei para vocês aqui, mas esse exemplo é bom aqui. Eu fui no supermercado e quando eu cheguei no caixa, do nada, a moça do caixa saiu correndo. Eu pensei, deve ter dado uma dor de barriga, que ela foi pro banheiro correndo. E aí veio a fiscal, começou a atender a gente, que tinha uma fila esperando. E aí, quando estava finalizando a compra, ela voltou. Quando ela foi fazer a troca ali da cadeira de novo com a fiscal que estava substituindo ela,
ela sentou, se posicionou. Quando ela olhou para mim, de novo, levanta e sai correndo. Só que aí eu vi que ela estava chorando. Aí o Espírito Santo tocou meu coração. Vai atrás dela. E aí, então, foi ali um movido do Espírito Santo, assim, maravilhoso, que o Espírito Santo me deu abraçar ela, e aliás chorou, sentiu consolada, agradeceu. Então, assim, foi um pouquinho disso, ou seja, Cristo em mim ali constrangeu ela de alguma forma e levou, retirou ela do local, né, para não ser ali exposta, e foi, assim, uma experiência incrível. Então, assim, quando acontece algo, eu falo, Senhor, eu quero mais disso. Só que a gente vai passando o tempo, a gente acaba meio que estacionando ali e não pratica. Mas isso está dentro de nós e Jesus anseia para que isso aconteça. E aí ele escreveu aqui uma historinha que eu vou ler aqui para a gente entender e fica legal. Imagine que você perdeu a chave do seu carro e a única que você tem. Ela é insubstituível, porque nenhuma outra pode ser usada no lugar. E não importa o quanto você procure por essa chave, não a encontrará se estiver procurando no lugar errado. Aí ele traz uma comparação. Como Cristo em nós é o baú do tesouro, precisamos procurar dentro de nós mesmos para encontrar o que precisamos. Então, como é essa chave? Se a gente não procurar no lugar certo, a gente não vai encontrar. E às vezes a gente procura a solução de tantas coisas fora, mas não procura dentro de nós. Aquela, né, ser que habita em nós, ser divino, que sabe todas as coisas. E a gente vai perguntar, e às vezes fala, não, mas o Espírito Santo tem mais coisas para fazer do que eu perguntar pela chave, né, como a Denise colocou aí, Denise, para ajudar na faxina aí, como é que é a palavra? Favor. Favor, né? Deus, é. Até anotar aqui. E é isso. Porque muitas das pessoas também têm experiência com os anjos que o Senhor colocou para nos servir em situações que nós não nos damos conta, em situações perigosas eu não lembro se eu coloquei aqui para você de ver um casal brigando, eu falei, não vou entrar no meio de um casal brigando. Mas eu pedi ao Senhor que enviasse ali um anjo e estivesse ali agindo. E dentro de poucos segundos ali cessou tudo. Uma briga que, assim, que ia ficar feia, cessou, cada um foi para um canto. Então, é esse favor que nós temos ao nosso dispor e a gente não tem utilizado, né? Vamos colocar assim, desse benefício. E o Senhor anseia que nós agimos nele. Então, ele vai estar colocando aqui, como advertência, ele não está encorajando nós, como a gente viu aí, uma onda de coaches, né? De buscar o seu melhor eu, melhorar a sua capacidade. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de Cristo em nós. E como as passagens que eu coloquei aqui, sem ele, nós não podemos fazer nada. Não é pelo nosso esforço, mas é Cristo em nós. Então, que fique claro aí para a gente não confundir. Ah, então agora eu vou estudar isso, aquilo, aquilo outro, eu vou me sentir. Não é disso que ele está colocando. É aquilo que nós vimos no estudo anterior, né? Que Paulo entendeu isso. Quando ele era fraco, aí que ele era forte. Porque a suficiência de Cristo é que agia nele e através dele. Outra passagem aqui de Filemão agora, 1:4-6. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé
se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Então, Paulo se referindo aqui a Filemão. E aí, então, ele vai estar falando dessa parceria. O que significa essa palavra no grego? Traduzindo a comunhão, ele vai falar que é a koinonia, que significa parceria. Parceria poderosa. Ou seja, a união, até que lembrei daquele versículo, né? Onde estiver dois ou mais, então essa força vai ficar maior ainda, né? Então, essa essência de estar em comunhão um com o outro, essa força vai ser unificada ali e vai ser fortalecida mais ainda. Então, ele vai estar colocando sobre o conhecimento de todas as coisas boas que há em nós, em Cristo Jesus. Então, a questão das coisas boas que habitam em nós é através da pessoa de Jesus. E a hora já venceu, né, Denise? E aí? Não, falta 3 minutos ainda. Mas você terminou o que você queria passar hoje? Não, tem 2 tópicos. Ah, pode terminar. Então tá. Então, tudo isso não é pelo nosso próprio esforço, é Cristo em nós. E Ele vai estar nos conduzindo todas as coisas. E nos ensinando todas as coisas. Jesus é suficiente para a nossa perfeição. Versículo também de Colossenses 1, 28, capítulo 1, verso 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Então, mais um versículo aqui que Paulo mostrando que esse poder de Cristo que habita e fortalece. E ele vai estar colocando aqui que nós somos perfeitos em Cristo e não em nós mesmos. Diante de Deus, todos os nossos esforços, né? Isaías também vai estar falando sobre isso, né? São como trapo de imundícia. Ou seja, todo o nosso esforço é considerado a pior imundícia diante de Deus. Por que ele está colocando isso? Porque não é sobre nós, é sobre Cristo em nós. E mais voltando um pouquinho na esperança da glória, naquele versículo lá anterior, que é maravilhoso. A nossa perfeição está somente em Jesus Cristo. Então, ele vai estar colocando que, dentro do contexto religioso, nós aprendemos de estar sempre nos aperfeiçoando, buscando melhorar, deixar o pecado, essas questões todas, tudo é esforço humano. E por isso que a gente vê muitos cristãos que luta, e chega um ponto que chuta o balde, vamos colocar assim, que a gente olha, peraí, aquela pessoa ali não era uma pessoa certinha e de repente escambou de vez. É provável que aconteceu isso aqui com ela. Ela estava buscando a melhoria com esforço próprio. Não houve uma conversão, houve um convencimento. E só que esse convencimento chegou a um ponto que ele se torna um fardo pesado, a pessoa não suporta. E ela resolve colocar um pezinho fora e descobre que aquilo que ela estava fazendo não fazia sentido e escama de vez. E é muito triste de ver isso, porque dificilmente essa pessoa voltar de novo para os caminhos do Senhor. Porque ela entendeu que ser cristão é aquele esforço todo. E não essa simplicidade do nascer de novo. Que é leve, é suave. Não faz mais sentido a vida do pecado.
Então, ele vai estar colocando aqui, né, no contexto de que Paulo vai estar colocando do esforço, e aí ele vai trazer um outro entendimento, que é o perfeccionismo e a excelência. Então, o perfeccionista, ele, ele vai ter dificuldade de fazer as coisas, mas ele acha que está fazendo o melhor para Deus. A diferença da excelência, que muitas das vezes, na visão do perfeccionista, ele faz as coisas de qualquer maneira. Então, há uma contradição muito grande ali. E isso não é bom para o reino de Deus. Nem para nós, para nossa vida natural, não é bom. Então, ele fala assim, ó, como tudo o que fazemos deve ser para o Senhor, isso significa que devemos fazer com excelência. Então, ele traz que a gente deve fazer as coisas com excelência. Então, ele vai estar explicando alguns tópicos aqui, o que significa essa excelência e perfeccionismo. Aí eu vou estar lendo aqui, que eu achei bem interessante, e, e não para mim não ficar explicando demais. Então, ele vai estar colocando aqui que o perfeccionismo, ele vai trazer muitas frustrações e procrastinação também, porque ele vai evitar de fazer coisas que ainda não tá bom. E se ele faz e não dá certo, ainda vai vir as frustrações. Então, ele vai estar colocando algumas diferenças aqui, ó. A diferença entre excelência e perfeccionismo. Buscar a excelência nos motiva, enquanto buscar o perfeccionismo nos desanima. Perfeccionismo e excelência estão relacionados, mas não são como os lados opostos da mesma moeda. Então, são coisas bem diferentes. O perfeccionismo nos leva a nos concentrar em fazer coisas certas e parecer certo diante dos outros. Já a excelência nos concentra na razão da tarefa e simplesmente fazer a coisa certa. Ou seja, foi me dada uma tarefa, eu vou e faço. Talvez, vou imaginar aqui que varrer uma casa. No meu ponto de vista, para fazer uma faxina, eu vou varrer uma casa, tá limpo. Mas no ponto de vista do perfeccionista, tem que varrer, passar o pano, tirar poeira e blá blá blá. Então, executar. Então, a excelência é simplesmente executar. Vai e faz. O perfeccionista diminui a nossa produtividade, enquanto a excelência nos motiva a completar a tarefa. Completa a tarefa. O perfeccionista muitas vezes não completa o que começa. Geralmente são mestres em procrastinação. Tem medo de cometer erros e, consequentemente, ficam estressados, ansiosos e sobrecarregados. A excelência, por outro lado, concentra na nossa atenção no que é certo e no que funciona bem. Coloca o nosso foco no positivo em vez do medo e fracasso. Não há medo associado à excelência. Simplesmente vai e faz. Então, isso aí, trazendo para o nosso entendimento espiritual aqui, até mesmo na obra de Cristo, porque se eu fico esperando algo perfeito, não vai acontecer. E até aquela frase, né? Feita é melhor do que perfeita, né? Faz com que tem. Só tem aí cafezinho e biscoitinho de vento? É isso, pronto, acabou. Então, a gente tem que buscar essa excelência. E aí ele mostra aqui que Paulo, ele foi excelente. Ou seja, ele simplesmente fazia. Jesus falava, vai lá, eu vou. Vai para cá, eu vou. Ele simplesmente praticava o que era colocado para ele. E aí ele coloca aqui uma frase interessante.
Quando compreendemos que, do ponto de vista de Deus, já somos perfeitos em Cristo, não seremos mais movidos pelo perfeccionismo. Como a igreja seria maravilhosa se todos os cristãos realmente acreditassem que já são perfeitos. Eles representariam bem a Deus e a excelência de Cristo seria expressa por meio deles. Pensam, né? E aí eu vou estar só lendo um versículo aqui e aí a gente finaliza. Então ele vai estar colocando: Jesus é suficiente para a nossa sabedoria. Colossenses 2, 1-3. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha que riqueza. Então, ele vai estar colocando aqui que está tudo armazenado em Cristo, esse tesouro. E aí ele vai estar colocando aqui essa sabedoria, essa revelação desse conhecimento maravilhoso. E aí ele vai estar colocando esse contraste aqui da sabedoria e conhecimento. E aí ele coloca aqui: a sabedoria não é o simples fato da aplicação do conhecimento, porque muitas pessoas têm conhecimento, mas estão praticando de maneira errada. Então, a sabedoria vem do conhecimento e da prática correta. E aí que essa sabedoria venha a ser revelada a nós. Se toda sabedoria especial e valiosa está escondida em Cristo, e Ele está em você, então essa sabedoria se encontra em você. Então, nós temos que trazer isso para nós. Acho que Efésios também vai estar falando que a oração que nós temos que fazer: abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para a gente ver o espírito de revelação, sabedoria e conhecimento. E, na verdade, são 7 espíritos de Deus, né? Então, um estudo maravilhoso sobre isso. A Rê já deu um pouquinho a pincelada para a gente, que revelação, conhecimento, sabedoria está relacionado aos 7 espíritos, que são característicos do Espírito Santo. E aí eu vou estar lendo o último versículo, agora é o último. Pois a nossa riqueza espiritual está nele, como um tesouro escondido, à espera de ser descoberto. A sabedoria do céu e a sabedoria é a sabedoria infinita do conhecimento revelado. Colossenses 2:3. Então, essa sabedoria que é Cristo, que faz parte da personalidade, da característica, dos elementos, ou seja, tudo que está lá nele, um deles é a sabedoria. E se ele habita em nós, ela está em nós. Então, que nós venhamos estar sempre essa oração que eu coloquei para vocês: Espírito Santo, me ensina. Abre meus olhos, meus ouvidos espirituais, me ensina. Me dê espírito de revelação, de conhecimento, sabedoria. Que não venha eu agir, mas Cristo em mim. E essa oração, ela tem que ser sincera, no sentido dessa rendição do eis-me aqui. Porque às vezes a gente fica com receio, né? Eu até falei da última lição, e esse versículo também mexeu comigo, que eu não sou de mim mesmo. Eu sou de Cristo. Ele me comprou. Então, quando a gente coloca assim, e trazer
aquela rendição de deixar as águas fluir e me levar, sem medo, porque ele nos chama para andar juntamente com ele sobre as águas. Nessa plenitude, nessa leveza e nesse agir sobrenatural. E não para me orgulhar, para mim ficar fazendo demonstrações para trazer glória para mim. Não. É na simplicidade, como eu coloquei para vocês aqui no mercado. Eu simplesmente estava fazendo compra. E foi uma coisa ali natural. E a gente tem que buscar isso, como eu coloquei para vocês. Por que eu parei? Eu tinha essa prática, eu ia sair, ou quando eu ia levantar a Espírito Santo, que às vezes eu não ia sair, mas o telefone. Alguém postava alguma coisa, fulano está precisando de uma oração, precisando de uma palavra. Eu, quando eu ia sair, Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me. E sempre aparece alguém. É impressionante, mas quando eu não faço essa oração, tipo assim, eu não estou disponível hoje, não acontece nada. Eu creio que até coloca ali, a Espírito Santo coloca situações, mas eu não consigo enxergar. Porque não é o meu olhar, é o olhar dele. Aí eu vejo a diferença. Então a gente tem os policiais sempre tá colocando, eis-me aqui, Espírito Santo, estou disponível. E ele vai estar agindo. Ele vai estar agindo por nós, através de nós. E assim, a gente fica maravilhado quando acontece as coisas. Então é isso.